O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá. Porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino. E quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. A estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois, abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Caríssimos, celebramos hoje o fecho das festividades do Natal do Senhor, a festa da Epifania. A Epifania, que é a visita dos reis magos, mas nós usamos esta palavra, uma palavra grega, que significa manifestação. Foi a manifestação do Senhor. Porque, vamos aqui olhar um detalhe. Na Escritura, no Antigo Testamento, os judeus acreditavam que o Messias seria um libertador e um rei para Israel. Ponto final. Iria elevar, sim, a nação de Israel, ao ponto de todas as nações reconhecerem o poderio deste rei. Mas era só isso. Mas uma coisa que eles não notaram é que, de fato, Deus já havia anunciado que este Rei e Senhor seria para todos, em primeiro lugar para Israel. Porque é a partir do povo de Israel que Deus vai constituir o seu novo povo, que é a igreja, sobre os alicerces de Israel. Não é à toa que a igreja constituída
iniciada pelos apóstolos. Os 12 apóstolos são as colunas da igreja, e eles são judeus. E são 12 justamente por causa das 12 tribos de Israel. Então agora Deus escolhe 12 homens de Israel para constituir o novo povo de Deus, que é a igreja. Mas esse mistério não foi bem entendido assim. O povo de Israel não entendia as coisas assim. Isso é uma revelação cristã. É o que nós ouvimos na segunda leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Este mistério, Deus não o fez conhecer aos homens das gerações passadas, mas acaba de o revelar agora pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Os pagãos, ou seja, todos aqueles que não fazem parte do povo de Deus, são admitidos à mesma herança. A herança que Deus prometeu a Abraão e a todo o povo de Deus do Antigo Testamento. A mesma herança. São membros do mesmo corpo. São associados à mesma promessa em Jesus Cristo. Então, quando os magos vêm, isto é um milagre que acontece. Não pensemos, alguns que querem assim, materializar demais as coisas, desmistificar, acham, não, é que eles eram estudiosos das estrelas, apareceu uma estrela diferente. Foi um milagre que aconteceu. Os santos padres vão dizer que essa estrela brilhava durante o dia. Estrela não brilha durante o dia. É um milagre que esses homens tenham saído das suas terras para adorar um rei desconhecido. Eles reconheceram Jesus como Deus. Eles não vieram só dizer assim, a gente veio assim, admirar esse rei novo, porque parece que ele vai ser importante. Não, nós viemos adorá-lo. Portanto, com este milagre que Deus faz, ao se revelar a esses magos, nosso Senhor está manifestando, Epifania, que a sua missão é para todos, não só para os descendentes de Abraão, mas para os descendentes de Adão e Eva, que são todos os homens, marcados com o pecado original. Por isso que já dizia o profeta Davi no salmo que nós ouvimos, no Salmo 71, as nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Adorar-vos. Ele será reconhecido como Deus. E no versículo 11 diz, os reis de toda a terra hão de adorá-lo. E todas as nações hão de servi-lo. Ou seja, Jesus revelou que Deus, o único Deus, o Deus verdadeiro, melhor dizendo, Deus revelou em Jesus Cristo que há um só Deus para todos os povos. Ou seja, antes todos caminhavam na escuridão, porque não eram capazes de reconhecer o verdadeiro Deus, porque se Deus não se revela, a única coisa que nós podemos produzir é idolatria. O homem pode transformar qualquer coisa em Deus, até os animais. E até hoje existe gente que adora animais. Mas Deus se revelou. Deus se mostrou. Já não estamos mais na escuridão. Por isso diz a primeira leitura, levanta-te, acende as luzes, Jerusalém, porque chegou a tua luz. Apareceu sobre ti a glória do Senhor. O mundo não está mais sobre a escuridão da idolatria de deuses falsos. Agora todos os ídolos caem, todos os deuses se calam, porque chegou o verdadeiro Deus. As nações de toda a terra
hão de adorar-vos, ó Senhor. Isso é interessante, e é bom lembrar que quando Nossa Senhora de Guadalupe apareceu no México, que ainda o processo de evangelização estava ainda muito devagar, e todos aqueles povos ainda, na sua esmagadora maioria, estavam ainda na idolatria. Nossa Senhora de Guadalupe diz: eu sou a mãe do Deus verdadeiro. Do Deus verdadeiro. Portanto, é isso que nós estamos celebrando hoje. Esta grande alegria de que nós não precisamos inventar deuses, que nós não precisamos acreditar que a vaca é Deus, que os ratos são deuses. Nós não precisamos acreditar que o mar é um Deus, que as montanhas, que os elementos do mundo, que os elementos físicos, por causa da sua força, são deuses, e que precisamos prestar cultos a eles, e que precisamos oferecer sacrifícios aos raios, porque senão eles vão acertar a nossa cabeça. Ou que nós precisamos oferecer sacrifícios humanos ao Deus Sol, senão ele não vai brilhar mais. Nós fomos libertos de tudo isso, porque nós temos um verdadeiro Deus que nos ama, que não pediu sacrifícios, mas se ofereceu em sacrifício por nós, que não pediu sangue, mas entregou o seu sangue por nós, que não exigiu dádivas e nem vítimas, mas se fez vítima por nós no altar da cruz, e continua sendo vítima nos nossos altares na Santíssima Eucaristia. Nós somos felizes. O dia da Epifania é um dia de alegria. Nós fomos salvos, nós fomos visitados. Deus disse para todo mundo que Ele existe. Deus não se escondeu. Deus não está brincando de esconde-esconde. Ah, fica aí adorando as vacas que eu vou me esconder aqui, vamos ver quem que descobre quem é Deus. Ah, os cristãos acertaram. Não. Deus quer que todos conheçam esta verdade. Deus quer que esta estrela do seu amor brilhe sobre todos nós. Brilhe nos nossos corações. Isto quer dizer que todas essas ideologias que têm entrado cada vez mais desse relativismo religioso, isto é uma coisa falsa. O relativismo religioso é esta coisa de dizer que lá no fundo toda religião é boa, porque toda religião é a busca de um Deus, e não importa que Deus que seja, o que importa é que cada um siga alguma coisa. Se nós estivéssemos na escuridão, se nós não tivéssemos sido apresentados à revelação de Deus, se essa luz não tivesse brilhado sobre nós, não teria outro jeito mesmo, né? Você escolhia lá um Deus e ia atrás dele. Porque já que a gente não sabe quem que é Deus, mas esse relativismo religioso é um novo Herodes dos nossos tempos, que quer matar a verdade de Cristo nas almas. É aquele dragão que quer devorar a criança, como diz o Apocalipse. Quer devorar a verdade de que Cristo é o Salvador de todos. E por isso ele precisa ser anunciado, por isso ele precisa ser crido, por isso que nós não podemos ter medo de anunciar o Evangelho. Porque o anticristo, como diz João na sua primeira carta,
é aquele que nega o Filho e nega o Pai. Nega a revelação que Deus fez desde o Antigo Testamento até chegar à plenitude de Cristo Jesus. Nós não podemos permitir que estas coisas entrem na nossa vida. Isso não significa que nós vamos ser como os muçulmanos, sair matando todo mundo que não acredita em Jesus Cristo. Não é isso. As nossas armas são outras. Nós vencemos o mal de outra maneira. Nós anunciamos Jesus de outra maneira. Com amor, na caridade, na verdade. Sim, precisamos dizer a verdade. Na caridade. Mas precisamos anunciar Jesus. Não podemos ter medo de sermos para os outros esta estrela que levam as pessoas aonde está Jesus. Essa estrela já desapareceu, mas essa estrela pode ser você, que é batizada, que recebeu o selo do Espírito Santo. A luz do Espírito Santo brilha sobre você. Você não vê, mas ela está em você. E você pode testemunhar Jesus, falar do amor de Jesus, falar das obras de Deus. E assim nós seremos luz para aqueles que estão nas trevas. Nós participaremos deste mistério da salvação de nosso Deus. Como vai dizer a Sagrada Escritura em outra passagem, aquele que encaminha uma pessoa, que tira a pessoa da perdição, cobre uma multidão de pecados. Quando nós ajudamos a salvar os outros, nós também salvamos-nos a nós mesmos. Quando nós somos luz para os outros, nós somos cada vez mais iluminados por Cristo. Então vamos sair hoje dessa missa alegres. Nós fomos salvos e nós somos luz. Luz do mundo, disse Jesus, para iluminar os nossos irmãos que ainda não o conhecem ou não o conhecem o suficiente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.